Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana de Ciências, e hoje nós vamos dar início a uma parte totalmente diferente dos nossos assuntos aqui, porque agora o nosso livro 2 ele vai entrar com uma parte que fala sobre química, né? Que eu já tinha comentado com vocês que a gente ia estudar um pouquinho de biologia, um pouquinho de física e um pouquinho de química. Então, o capítulo 9 ele fala sobre substâncias puras e misturas, que é um assunto da ciência que entra na área da química. Tá? E primeira coisa que eu quero definir para vocês antes da gente começar a estudar. Eu quero dizer para vocês algumas classificações. A química, ela é denominada como estudo da matéria e suas transformações. Agora, que matéria é essa que a gente está falando? A matéria na química não tem nada a ver com disciplina, tá? Matemática, geografia, português, não tem nada a ver com isso. Matéria na química significa tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa, ela é medido em quilo, em gramas, tá? A nossa massa corporal é medida em quilos, né? Quando a gente vai lá na balança, a gente vê que a nossa massa corporal, ela é medida em quilos. Agora eu digo para vocês, o que tem massa e ocupa lugar no espaço? Pensem aí. Tudo, né, gente? O nosso estojo, nosso caderno, nosso sofá de casa, nossa televisão, tudo isso tem massa e ocupa lugar no espaço. Até mesmo o ar, que a gente não consegue ver, ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Enche uma bexiga para você ver como ele tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, a definição de matéria é essa, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a definição de volume em química é o espaço que um corpo ocupa. Já o volume na química, ele é expresso normalmente em litros, em centímetros cúbicos, em decímetros cúbicos, mas aqui a gente vai usar mais em litros, tá? Nas nossas matérias. Aí a gente vai lá na página 69 e a gente vai ver que está falando sobre átomos e moléculas. Prestem atenção aqui comigo. Os átomos. Quando a gente estava estudando lá os seres vivos, a gente viu que nós somos uma junção de várias célulazinhas, que são microscópicas, né? Muito pequenininhas, mas nós temos milhões delas no corpo. Já o que não tem vida, normalmente, né, é formado por átomos. Diferente da gente, nós que somos formados por células, vamos imaginar que eu tenho uma mesa de madeira. E essa mesa de madeira, a menor unidade dela a menor unidade dela, já que ela não tem vida, não é célula, né? A menor unidade dela são átomos, que são estruturas tão pequenas, mas tão pequenas que é possível agrupar 10 milhões delas em um único milímetro, só para vocês terem dimensão de como é pequenininha. E a junção de vários átomos, olha só, eu peguei 2 átomos de hidrogênio e juntei, virou H2. Eu peguei 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio e juntei. Virou aqui, ó, H2O, molécula da água. Então, olha só o que aconteceu aqui. A junção de vários átomos formam moléculas. Estão vendo? Então, o que são moléculas? São junção de vários átomos. Aí eu tenho as substâncias químicas, que tem como definição que é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Então, por exemplo, os metais, que eu posso ter como exemplo aí de metal: ouro, o cobre, a prata, né? O chumbo. Eles têm como uma propriedade bem definida, por exemplo, todos são sólidos. Todos têm brilho metálico. Então, tudo que tem propriedade bem definida na química é uma substância, tá? Agora vamos falar sobre substância pura. Opa, pulei. As substâncias puras, gente, é um material formado por moléculas quimicamente iguais, tá? São substâncias puras. Agora, olha só comigo, eu tenho ainda uma classificação das substâncias. Elas podem ser substâncias simples e substâncias compostas. O que significa uma substância simples? Se eu for olhar numa imagem, olha só.
Eu tenho só bolinhas iguais aqui, ó. Então, eu tenho substâncias simples. Elas estão representando aqui uma molécula de bolinhas iguais. Tipo aquela que a gente viu anteriormente aqui, ó, do hidrogênio, ó. Uma substância simples. Por quê? Porque eu tenho duas moléculas do mesmo elemento químico. Duas moléculas de hidrogênio. Então, uma substância simples. Já aqui, ó, eu tenho hidrogênio e também tenho outro elemento, oxigênio. Então, a gente já diz que a gente tem uma substância composta. Olha só como na imagem são bolinhas diferentes. Uma grandona amarela representando o oxigênio e duas pequenas azuisinhas aí representando o hidrogênio. Então, substâncias simples têm que ser formadas pelo mesmo elemento químico. Substâncias compostas são formadas por elementos químicos diferentes, tá? Aí aqui tem alguns exemplos de substâncias puras simples. Olha só. Na fórmula molecular H2, o gás hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio formando a molécula gás hidrogênio. Mas ó, as duas são o mesmo elemento, hidrogênio. Então, por isso, é considerado uma substância simples. A mesma coisa aconteceu aqui. Aqui, essas bolinhas vermelhas estão representando o oxigênio. Eu tenho duas moléculas de oxigênio juntas, formando o O2. Duas moléculas de oxigênio. Mas só tem o elemento oxigênio. Forma o gás oxigênio, mas só tem o oxigênio. Então, é uma substância simples, pura e simples. E aqui eu tenho três moléculas de oxigênio, mas é tudo oxigênio, não é? Não tem outro elemento junto. Então, a gente diz aqui que tem uma substância simples, o O3, o ozônio. Então, basta ter só o mesmo elemento químico, que são substâncias simples. Aí aqui eu já tenho alguns exemplos de substâncias compostas. Olha só, a água, que é representado por H2O. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio, que está representado por bolinhas brancas, e uma molécula de oxigênio. Ó, tem um hidrogênio e oxigênio. Dois elementos químicos juntos. Então, eu tenho uma substância composta. A mesma coisa que no sal de cozinha, ó. NaCl, sódio, só que a gente faz parte da tabela periódica que vocês vão ver mais no futuro. Sódio e cloro, ó. Na imagenzinha eu tenho uma bolinha grande representando o sódio e uma bolinha pequena representando o cloro, tá? Então aqui, ó, dá para ver na imagem que eu tenho duas substâncias diferentes, uma verde, a outra cinza. Então, o que eu tenho aqui? Uma substância composta. E o açúcar, ó, C12H22O11. Cada bolinha dessa aqui, ó, está sendo representada por uma cor. Os carbonos, os 6, estão de azul. Os oxigênios estão de vermelho, 11 oxigênios e 22 hidrogênios de branco. Então, olha só, dá para ver que é uma substância composta formada por três elementos diferentes: carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, deu para entender o que é uma substância simples e composta? Agora vamos falar, já falamos de substância. Eu tenho substâncias puras, né? Que são quando elas possuem características muito definidas, as características são muito bem definidas. E agora eu vou ter eu falei sobre as substâncias simples e compostas. Simples, formada por um único elemento, composta, formada por elementos diferentes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre misturas. Olha só, gente. As misturas, elas são quando a gente pega mais de uma substância diferente e coloca no mesmo sistema. O que é sistema na química? O que você isolou para estudar. Vamos supor que eu peguei um copo, tá? Esse é o meu sistema, e misturei água e sal. Eu misturei NaCl, né, que a gente viu ali atrás, que era o cloreto de sódio, com H2O. Peguei duas substâncias bem definidas e misturei. Não formou aí nenhuma reação. Então é uma mistura. Quando não forma nenhuma reação química, quando não acontece nada ali, é considerada uma mistura. Tá? Então misturei aquela água e o sal. Vocês já repararam que quando a gente mistura a água e o sal desaparece totalmente na água? Então a gente pode dizer que a gente ali tem uma mistura homogênea. O que significa uma mistura homogênea? A gente só vê uma única fase. A gente só vê um dos dois componentes. A água está misturada ali com o sal, mas eu só consigo enxergar uma fase, ou seja, só enxergo a água. Então, uma mistura homogênea.
Já uma mistura heterogênea é quando a gente coloca duas substâncias ou mais juntas e a gente enxerga todas elas separadas. A gente enxerga mais de uma fase, ou seja, elas não se incorporam que nem a água e o sal. Por exemplo, aqui está a água e areia, mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. A água e o óleo. A água e o óleo formam uma mistura heterogênea. Por quê? Porque você continua vendo o óleo em cima e a água embaixo. Por mais que você misture, bata no liquidificador, você não consegue misturar os dois a ponto de ver uma única fase, a ponto de formar uma mistura homogênea. Você vai ter uma mistura de duas fases, água e óleo, uma mistura do tipo heterogênea, tá? Então, mistura homogênea é quando você só vê uma única fase. Mistura heterogênea é quando você vê mais de uma fase, mais de uma coisa. Aí eu tenho representado aqui, ó. Eu tenho vários átomos, várias moléculazinhas aqui nessa imagem. Aqui eu também tenho várias moléculazinhas, assim que a gente vê misturas, tá? Diferente lá, ó, que a gente tinha visto substâncias simples e compostas. Mistura é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma dessas denominadas componentes. Classificação das misturas. O que significa fase? É uma mistura. Em uma mistura, é cada uma das porções que apresenta o aspecto homogêneo ou uniforme. Forma fases, né? Mistura homogênea, toda mistura que apresenta uma única fase. Mistura heterogênea, toda mistura que apresenta duas ou mais fases. Era o que a tia já tinha falado. Aí aqui eu tenho o exemplo da água com açúcar, ó, que eu tenho água com açúcar. A gente vê uma única fase, é uma mistura homogênea. Água com óleo. A gente vê o óleo separado da água, a gente vê duas fases, é uma mistura heterogênea. E a água gaseificada, água com gás, aquela que a gente compra, que abre assim, você vê todas as bolinhas do gás ali em volta. Quando a gente vê todas as bolinhas do gás, a gente está vendo a água separada das bolinhas de gás. Então, também é uma mistura heterogênea, tá? Então, galerinha, deixa eu só comentar mais uma coisa com vocês aqui. Misturas homogêneas não é possível distinguir os componentes da mistura, mesmo observando ao microscópio. Tá? Mesmo que a gente coloque aquela água com sal no microscópio, você não vai conseguir ver separado o sal da água. Já uma mistura heterogênea é possível distinguir a olho nu, sem a ajuda de nenhum componente. Só que existem algumas misturas, gente, que elas são falsas homogêneas, tá? Ou seja, a olho nu parece que ela é homogênea, mas se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver que ela não é homogênea, ela é heterogênea. Eu vou dar um exemplo para vocês. O leite é assim, a maionese, o creme de leite. Quando a gente coloca eles no microscópio, você vê que, na verdade, aquela mistura não é homogênea, ela é heterogênea, tá? A gente chama isso na química de colóide, mas a gente vai ver isso lá na frente, lá na frente. Tá ok? Então, galerinha, essa aqui tá muito avançado para vocês. Então, galerinha, esse é o assunto que a tia queria falar com vocês hoje. A gente entrou aí um pouquinho no nosso assunto de química. Quando vocês forem tentar fazer os exercícios desse capítulo, a tia queria com vocês que vocês pegassem e voltassem nesse vídeo e olhassem as bolinhas, as representações por bolinha, porque vocês vão ver, ó, que na própria atividade tem muita atividade com as bolinhas, tá? Para vocês familiarizarem com essas imagens que tem essas bolinhas, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem o que significa uma substância simples, uma substância composta, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea pela imagem das bolinhas também. Tá bom? Então, isso que a tia queria falar com vocês hoje. Depois a gente vai ver, vamos resolver algum desses exercícios, tá? E dar continuidade aos nossos capítulos. Ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, muita saudade.